Olá, eu sou Janaína Spolidoro, especialista em neuroeducação, elaboradora profissional de material didático, e nesse vídeo de hoje eu gostaria de lembrar que eu também sou empresária, mesmo porque quando perguntam a minha profissão nos locais que eu tenho que fazer ficha, eu respondo empresária, porque eu tenho uma empresa, né? Isso desde muito tempo. A empresa minha atual, ela está desde 2012, mas antes disso eu já tive outra empresa que ela também durou bastante tempo, né? Que eu achei algo que eu gostava mais, então eu mudei aí de ramo. Mas eu vou falar um pouquinho sobre a questão do professor que está pronto para empreender, né? Quando eu falo professor, gente, eu englobo aí também outras funções da educação, digamos assim, né? Então, quando que um professor deve escolher o empreendedorismo? Porque às vezes você está pronto para empreender e está perdendo tempo em sala de aula. Por que que eu digo perdendo tempo? Porque eu mesma fiquei em sala de aula aí durante muito tempo, mais de 20 anos. Naturalmente, eu tive 3 períodos, né? Eu cheguei a trabalhar 3 períodos, manhã, tarde, noite e sábado, né? Porque eu dava aula de idiomas também. E depois eu fui diminuindo para poder entrar no ramo aí totalmente de empreendedorismo fora da sala de aula. Então, isso é uma evolução que a gente acaba fazendo porque, naturalmente, é um risco que você corre. E quando você corre riscos, você tem que ter cautela, né? Então, eu levei também bastante tempo para compreender isso. E daí eu trouxe para vocês mastigado. Quando que você está pronto para escolher empreendedorismo? Tem professores, gente, que nunca vão ser empreendedores. Eles podem brincar de empreender, mas eles nunca vão ser um empresário de verdade. E daí é que eu vou trazer algumas dicas para vocês, mesmo porque eu também dou aula de empreendedorismo, né? A gente tem aí formações que englobam empreendedorismo. Mesmo no curso de elaboração de material didático, a gente tem uma área para isso, né? Uma disciplina que é o empreendedorismo, que vai vir de encontro a pessoa compreender se ela está pronta para dar esse próximo passo ou não. Você pode aproveitar, se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar. E vamos começar, né, gente? Antes de falar sobre se você está pronto ou não, e eu vou ser bem prática, vou dar assim, exemplos bem pontuais que acontecem na escola, para vocês perceberem nas situações escolares se aquele não é mais seu lugar e se você deve dar o próximo passo, né? Mas antes disso, eu vou trazer para vocês alguns motivos de empreender que vão ajudá-los a pensar se algum desses motivos está assim batendo na sua cabeça, porque o empreendedorismo parece que ele bate na porta, né? Assim, ele fica o tempo inteiro batendo e você fica maquinando se aquilo é viável ou não. Então, eu peguei aqui de uma pesquisa, né? E daí foram quantidades de resposta dentro de uma pesquisa feita aí recentemente sobre empreendedorismo. É, vejam que são números assim bastante interessantes, porque grande parte dos empreendedores acaba trabalhando com o que gosta. Ou gosta de fazer bolo e começa a fazer bolo e vê que pode virar um negócio, ou faz artesanato, ou vai para o ramo da estética. Então, os empreendedores, eles acabam trabalhando com coisas que eles gostam. Isso é um fato, né? A gente não empreende com algo que a gente não gosta, porque a gente precisa vender aquele produto e serviço. E você não consegue vender uma coisa que você não concorda, né? Isso é um fato. Oportunidade de crescer na carreira, 54%. Então, quando você cresce na carreira, você tem um sentimento de sucesso. Isso faz com que você empreenda, né? Possibilidade de retorno financeiro, 52%. Então, tem pessoas que nem gostam tanto assim de empreender, mas gostam do resultado financeiro desse empreendimento. Então, acaba indo para a área de empreendedorismo por causa desse motivo. Começou como diversão e cresceu, então, de repente, você começa fazendo algumas festas infantis, gosta da coisa e começa a trabalhar com aquilo. Ah, agora é a hora de eu me dedicar, vou sair da sala de aula e começar a trabalhar com festas infantis, né? Não ter chefe, 24%, né? Então, o fato de não ter alguém mandando na sua vida
faz com que você empreenda, em alguns casos aí, por influência de família e amigos 6%, né? Então, às vezes a família fala, você faz tão bem determinada coisa, por que que você não vende? E daí você começa a venda, né? E não tive escolha quando a pessoa não encontra emprego, então ela vai tentar o empreendedorismo. Nem todos dão certo, e eu gostaria de falar o meu motivo, que é ter liberdade. Eu empreendo porque eu gosto de ter liberdade financeira, né? Eu gosto também de ter liberdade no que eu faço, porque às vezes a gente está num ambiente escolar, vou dar um exemplo muito próximo do que me levou a empreender. Muitas vezes eu via que o coordenador queria que eu fizesse alguma coisa que não dava certo. Por que que não dá certo? Porque na cabeça dele, que está fora da sala de aula, aquilo faz sentido. Mas para mim, que estou olhando os alunos, não faz sentido. E eu não trabalho daquela forma, né? Porque eu já tenho uma autonomia profissional. Eu não preciso de alguém falando o que eu vou fazer, porque eu sei como eu devo fazer. Eu tenho um planejamento para isso. Então, o fato de ter um chefe também acaba implicando no meu trabalho. Portanto, eu optei por empreender fora da escola, porque eu teria essa liberdade de fazer do meu jeito. Então, algumas pessoas também têm esse fator aí, não aparece na pesquisa, mas a gente tem a questão do empreendedorismo nato. A gente tem uma pequena parcela dos empreendedores, eu não lembro se é 14 ou 15%. Eu vi isso no meu curso de MBA em Marketing Digital, que a gente tinha matéria, né, de empreendedorismo. E é uma porcentagem bem baixinha, menos de 20%. Não sei se é 14 ou 15, acabam sendo empreendedores natos. Então, você nasce para o empreendedorismo. Eu tenho uma tia que é assim, ela trabalhou como contadora aí da Casas Pernambucanas, na época ela é bem idosa, né, tem quase 90 anos, mas ela trabalhou quando jovem, né, na contabilidade da Casas Pernambucanas. E paralelo, ela sempre teve um negócio, porque ela tem um empreendedorismo nato. Então, ela gosta de ter essa estratégia para os negócios. E eu tenho o mesmo gene aí. Desde pequena, gente, desde pequena mesmo, assim, com 9, 10 anos, eu já fazia pulseirinha da Xuxa para vender na escola. Isso porque eu nem gostava tanto assim da Xuxa. A Xuxa, na verdade, eu acabei assistindo para se tornar um case. Então, eu estudei com 9 anos de idade, eu comecei a estudar o comportamento das pessoas que assistiam a Xuxa, das que estavam no palco, do figurino dela, para poder criar pulseirinhas. Eram umas pulseirinhas assim de couro com uns pelinhos, uns frufrus, né? Uma fivela no meio. Comecei a fazer pulseirinhas da Xuxa para vender, porque as pessoas compravam a roubo. Depois eu comecei a trabalhar com sachê, depois eu comecei a trabalhar com EVA, então assim, eu nunca fiquei parado. Isso vai ser uma coisa importante para a gente discutir, porque eu nunca vi como acúmulo de trabalho, e sempre como uma nova oportunidade. A gente vai falar sobre isso também. Vamos lá falar, eu vou fazer um teste aqui, ó. Será que você está pronto? E daí a gente vai discutir quando que o professor está pronto para empreender. Nem todo mundo quer ficar na sala de aula ou na escola. Será que é o seu caso? Né? E até a gente tem o curso de elaboração para ajudar nessa decisão. Eu já tive casos de elaboração que o professor, ele era coordenador e voltou para a sala de aula porque ele entendeu que aquele era a vocação dele, né? A vocação à sala de aula. E eu tive casos que a pessoa simplesmente saiu da área da educação. Eu vou trabalhar com PET, ou vou trabalhar com pedagogia empresarial. Então, a gente teve casos também de pessoas que entenderam que a educação não era a praia delas, mas começaram a utilizar o conhecimento de elaboração em outros negócios, né? Então, vejam como é forte o curso, né? Aqui eu vou explicar para vocês como que vai funcionar. Do lado esquerdo, são os professores que estão prontos para empreender. Do lado direito, são os professores que não estão prontos ou que nunca estarão, porque para você empreender precisa começar por você mesmo. Se você não mudar o seu pensamento, seu comportamento, você não estará pronto para empreender mesmo, né? Porque, como eu falei, a gente tem aquela pequena porcentagem de empreendedores natos, mas o empreendedorismo também pode ser aprendido.
E ao centro, ali em amarelo, bem embaixo da pessoa que está ali, né, da imagem, eu vou ter qual é o tema do slide. O tema deste slide são as novas tarefas, quando você recebe uma nova tarefa na escola. Vou dar um exemplo. Quando eu estava no colégio objetivo, tinha uma menina, né? Era uma menina, porque era assim, tipo, quase estagiária. Ela tinha acabado de sair do estágio e ela ia começar as primeiras aulas dela. Quando alguém chegava na hora de descanso dela, descanso, janela, tá? Na hora de janela de aula dela e pedia para ela cobrir o professor, ela falava que ela não iria, porque não fazia parte do trabalho dela. Ela não tinha sido contratada para aquilo. Embora ela fosse ganhar por aquilo, tá, gente? Depois. Ela ia ganhar como extra. E eu nunca recusei. Às vezes eu estava no meu dia de folga da prefeitura, porque de manhã eu trabalhava na prefeitura e à tarde no colégio objetivo. Às vezes eu pedia a abonada e alguém me ligava do objetivo. Olha, a professora de história faltou. Você pode cobrir agora de manhã? Mesmo eu estando de abonada, eu ia, porque para mim aquilo era uma oportunidade. O que que acontece? Quando você está pronto para empreender e te dão uma nova tarefa, você não se importa com ela. Uma nova tarefa é uma tarefa a mais. Você não vai se importar de levantar o bumbum da cadeira e fazer. Você sabe que você vai ganhar experiência com essa nova tarefa e você vai poder usar depois o que você aprendeu, né? Então, vou dar um outro exemplo. Teve uma vez que eu tive que substituir a professora de educação física de sexto a nono ano. E eu tinha que ficar na quadra, quer dizer, eu não tinha como dar aula ou de português ou de inglês dentro de uma quadra, né? Até tinha, mas não seria funcional. E os alunos, eles esperavam atividades físicas naquele momento, eles não queriam ter mais aula. Então eu comecei a fazer testes de brincadeiras de gincana com eles, que eles nunca tinham feito. Gente, vocês precisavam ver aquelas crianças de oitavo, nono ano, elas pareciam crianças pequenas, a alegria que elas ficaram. Porque eu descobri que toda aula elas faziam queimada, pique-bandeira e jogavam futebol, basquete, nesses jogos assim mais comuns. Então elas não tinham uma diversidade de atividade física, né? E aquilo fez com que eu criasse mais laços com aquelas crianças do que eu já tinha. Então eles começaram até a me ver com outros olhos, eles se tornaram mais amigáveis. Nas aulas regulares minhas, eles começaram a ser mais participativos, sabe? Eu notei até mesmo um aumento de resultado nas provas deles e também nas tarefas. Então vejam que eu tive só a ganhar fazendo uma tarefa que não era minha, né? Então, enquanto pensamento empreendedor, uma nova tarefa é uma oportunidade, é uma coisa que te faz sorrir, né? Vejam que eu tô até empolgada para falar, lembrando do que eu fiz. Agora, quando não é o seu caso, é o caso dessa que eu dei o exemplo aí, ela era de língua portuguesa, né? Ela só fazia o que era contratada para fazer, então ela estava ali para dar aquelas 3 aulas do dia. A janela dela era sagrada, era para descanso, né? Como as novas tarefas não estão no contrato, ela não se sente na obrigação de fazer. Então, essa pessoa ela vai estar fadada a estar eternamente numa escola, numa sala de aula. Ela não tem nem a oportunidade de ser um empreendedor, porque ela vai fracassar com esse pensamento, né? Então, isso é bem importante. Preço versus valor. A gente tem um problema bastante grave com isso na educação. Os professores, eles confundem preço com valor. O preço é o valor monetário, eu falei valor, né? Mas é o valor monetário, se chama preço, né? A quantidade de dinheiro que você paga por algo. O valor é o custo-benefício. Se aquele preço monetário ele está condizendo com o que você vai receber em troca. Então, valor é uma coisa e preço é outra. Por isso que eu coloquei preço versus valor. Eu vou mostrar para vocês uma coisa, deixa eu pegar aqui. É no meu Instagram, tá, gente? Deixa eu colocar aqui. Como ele tá público, eu não vou nem mexer no,
Peraí, só pegar aqui, porque eu não tinha pego. Eu não vou nem mexer no nome, tá? Mas eu vou mostrar aqui para vocês. Recentemente eu lancei um aplicativo que ele determina e ele consegue analisar a hipótese de escrita da criança, né? E daí eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Identifica as hipóteses de escrita, é o ADA, né? Mas o que eu quero mostrar para vocês é aqui os comentários. Olha, qual o valor, tá vendo? Que a pessoa não consegue entender a diferença de preço e valor. Então, qual seria qual é o preço? E aqui, é gratuito? Já quer saber se é de graça, ou seja, quer se aproveitar do trabalho do outro, né? Não estou criticando a pessoa, tá, gente? Não me entendam mal, até se a pessoa está me assistindo, não entenda de forma enganosa. É um perfil de uma pessoa que é um funcionário, né? Ela não tem pretensão de se tornar empreendedor e nem tem perfil para isso. Nos dois casos, do qual é o valor e é gratuito, o que que acontece? A gente já nota aí uma coisa importante que eu vou falar mais para frente, que é a falta de autonomia. Então, se essas duas pessoas tivessem um perfil empreendedor, a primeira coisa que elas fariam seria entrar na Play Store ou na Apple Store e olhar o aplicativo lá, né, se ele é gratuito ou não. Eles não iriam perguntar nos comentários, porque empreendedor não faz isso. O empreendedor, ele tem a autonomia de buscar a própria informação, porque ele vai ter que ter a autonomia de gerenciar o próprio negócio dele. Então, isso é uma grande diferença e um abismo entre as pessoas que estão prontas para empreender e que podem empreender porque elas serão um sucesso, e as que não estão prontas e que nunca estarão, né? Porque o pensamento delas faz com que elas estejam na sala de aula, né? É o pensamento de funcionário, não adianta você mudar. Depois eu vou dar um outro exemplo disso que eu acabei de lembrar, não estava nem no meu script aqui. Então, quando você está pronto, você sequer cogita que algo pode ser gratuito. Então, não vem na sua cabeça, ai, será que é de graça? Gente, eu nunca penso isso. Na verdade, eu tenho vergonha de pegar coisa de graça. Eu vou até contar para vocês um caso disso. Uma vez a gente foi numa feira, eu fui numa feira com a minha família, né? De negócio de. Era meio agricultura, né? Com algumas outras coisas, e tinha lá um chocolate caseiro. E a pessoa tinha várias cestinhas para você pegar uma amostra. Eu só peguei porque a pessoa me deu na mão. Mas tinha pessoas que pegavam, assim, enfiavam a mão e pegavam um monte. E eu achava aquilo, ficava horrorizada, porque a pessoa estava se aproveitando da boa vontade do outro em dar uma amostra, né? Às vezes me falam que eu nem tenho perfil de brasileiro, né? Porque diz que brasileiro que é assim, mas eu quero acreditar que não. Que a gente também tem brasileiros que são aí conscientes de onde são seus limites, né? Isso dentro do empreendedorismo, tá, gente? Então, você sequer cogita que algo pode ser gratuito. Se é um brinde, beleza, eu ganhei um brinde porque eu comprei alguma coisa e recebi em troca um brinde. Ou se é uma amostra para eu experimentar, beleza, que é o caso do chocolate, que era muito bom, por sinal. Mas fora isso, eu quero pagar pelo serviço ou pelo produto do outro. Eu acho injusto receber uma coisa gratuitamente. Porque eu sei que foi preciso trabalho da outra pessoa e que ela deve receber por isso. Isso é valorização. Por isso que eu sempre falo, não dê material para o seu colega. Seu colega precisa pagar porque ele precisa dar valor ao trabalho do outro, né? E daí tem aquela pessoa que fala que não e que ela vai mesmo aproveitar tudo que é grátis. Então continua sentado na sala de aula, vou falar qual que vai ser o futuro dessa pessoa. Ela vai ficar eternamente na sala de aula, daí ela vai falar que quando ela aposentar, ela vai viajar, daí ela vai aposentar e vai ver que ela não tem nem saúde nem dinheiro. E que tudo que ela ganhou grátis vai bater na porta dela e falar: olha, agora é grátis, você só pode fazer coisa grátis. Então você vai pegar aquela viagem que cabe no seu bolso, entendeu? Vai ser difícil. Porque ela não moveu a bunda e também não deu valor ao trabalho dos outros. Então isso a gente recebe um dia de volta na vida, sabe? Não é o meu caso.
é aquela pessoa que acha que tudo tem que ser grátis na educação porque ganha pouco, né? Não leva em conta o trabalho do outro, né? Então ela acha que o colega comprou um material, ela tem que receber grátis do colega, porque ela é colega, então amiguinho é assim, é para ajudar. Mas, gente, é um campo profissional, sejamos profissionais, não deve acontecer, né? E se você faz isso com seu colega, né, de dar as coisas para ele, você acaba incentivando ele nesse comportamento vicioso ruim. O empreendedor, ele começa a entender que ele está fazendo mal para o comportamento consumidor do outro e que não é justo ele comprar e o outro nunca pagar, né? É por isso que eu quis contar todas essas histórias para poder chegar nesse caso. Vai chegar uma época, no começo você dá, depois vai chegar uma época da sua vida que você vai se sentir sugado, aproveitado, sem nada em troca, porque amizade não paga investimento, vou falar para vocês, né? Você pode ir lá abrir uma fábrica de bolo e achar que seus amigos vão sempre comprar bolo, mas você vai se iludir, porque não vai acontecer. Eles vão comprar uma vez só para falar que foram, e daí você vai ser abandonado, que é o que acontece com todos esses casos aí que se apoiam nos amigos para poder ter negócio, né? Então, quando a pessoa acha que as coisas têm que ser grátis, ela não tem perfil empreendedor, porque ela não valoriza o trabalho do outro. Se você não valoriza o trabalho do outro, e a empreendedorismo é de gente para gente, não de gente para produto, você acaba não valorizando o próprio produto que você faz, né? E daí o feitiço vira contra o feiticeiro, né? A pessoa vai virar e falar, ai, mas não tem amostra, ai, não tem brinde. E lembrei um outro caso, quando eu estava em uma escola particular, e a dona da escola entrou na sala dos professores e falou assim: gente, vocês acham? A moça perguntou para mim lá na secretaria que a gente vai ter um evento, né? O que que a gente devia oferecer para as pessoas, né, que vão no evento? Como eram professores, isso é a dona falando, tá? Na sala dos professores. Como eram professores, eu falei que era muito fácil, que era só dar um vale-coxinha e uma palestra de autoajuda que eles iam achar o máximo o evento, não precisava mais nada. E daí eu me senti ofendida, foi meu último ano em sala de aula. Eu me senti ofendida num ponto que eu pensei assim, não, agora basta, eu preciso sair da sala de aula e começar meu próprio negócio. E eu preciso alertar os educadores que eles precisam mudar de postura, né? Porque eu me senti ofendida, mas o restante das pessoas ali começaram a dar risada, que eles acharam engraçado. Falar que o professor gosta de vale coxinha, ou seja, coisas grátis, e palestra de autoajuda, né? Então, isso é uma coisa que me ofende ao extremo. Significa que eu tenho um perfil empreendedor e aquilo não cabe no meu comportamento, né? Para mim, um bom evento é aquele que me traz conhecimento, e valor enquanto profissional. Não me importa se vai ter vale coxinha ou se não vai ter vale coxinha. Na verdade, eu nem uso o vale coxinha às vezes. Tanto é verdade que às vezes eu vou tirar sangue e me dão um vale para ir na cafeteria, eu vou na cafeteria em frente para poder ter uma refeição melhor do que pegar aqueles dois pãozinhos de queijo desse tamanho, sem gosto de nada, e o café com gosto de Nescafé de grãos, né? Eu prefiro ir em frente, comer uma coisa mais saudável, né? Um alimento mais saudável e ter um café bem robusto ali depois que eu tirei meu sangue. Eu não uso nem. Eu poderia até pegar minha bolsa e mostrar para vocês o tanto de vale café que eu tenho. Próximo, o fracasso. Como que você lida com o fracasso? Esse aqui aparece às vezes no elaboração, tá? Então eu posso falar muito bem desse caso. É quando você pensa assim: posso ter fracassado agora, mas eu vou encontrar uma maneira de ter sucesso e provar a mim que eu posso. Será inquestionável o meu valor. Então, às vezes a pessoa critica o que você faz, fala: você não fez direito, então você vai ter um rendimento a menos. Então, por exemplo, eu vou te dar uma tarefa, né? A gente, dentro da elaboração, tá? Só para vocês entenderem, foi um caso que aconteceu. A pessoa fazia uns materiais ótimos,
E daí a gente sugeriu fazer um tipo de produto diferente. A pessoa começou, mas ela não conseguia fazer direito aquele produto. Daí a gente falou, olha, infelizmente a gente vai ter que cessar com esse produto porque ele não está dando lucratividade. Daí o que que a pessoa fez? Ela simplesmente desistiu de fazer produto. Ah, e também não vou fazer mais. Né, mas ela não veio e falou. Ela começou a não entregar mais, porque assim, tem uma certa regularidade de entrega, né? 2 materiais por mês. Ela começou a fazer um, depois passou a não fazer nada e também nem deu notícia de vida. O que que isso prova? Que essa pessoa não tem perfil empreendedor, né? Então, se ela tivesse perfil empreendedor, ela ia falar, não, ela acha que eu não consegui fazer aquele, mas agora também eu vou provar que eu sou tão boa que em vez de entregar 2, eu vou entregar 4, que geralmente é o que eu fazia, né? Então a pessoa vinha e reclamava, o seguinte estava assim impecável, que a pessoa nunca viu aquilo na vida, né? Que daí eu provo o meu valor para mim. Não é que eu quero mostrar para o outro que ele estava errado, é que eu quero provar para mim que eu consigo, né? O sentimento é esse do empreendedor. Agora, quando não é o seu caso, já que eu fiz errado, também não faço mais. Não vou trabalhar por nada, os outros que fazem se quiserem. Então, é aquele pensamento acomodado. Gente acomodada não dá certo no empreendedorismo. Então, o jeito que você lida com os seus fracassos, se você entra tipo na deprê aí, não tem perfil empreendedor, gente. Eu acho que esse aqui é o último. Novidades. Esse aqui é bem interessante. Quando você é empreendedor, você adora explorar coisas novas, porque você sabe que aquilo é uma oportunidade de você ganhar mais, né? E daí você abraça tudo que aparece na frente. Você dá um abraço assim carinhoso em tudo, porque você sabe que vai ter possibilidade de você ganhar em cima daquilo. Não deu certo, você não se abala, porque você é aquele empreendedor nato, né? Ou tem aquele pensamento empreendedor que sabe que não deu certo, mas você aprendeu que aquilo não funciona. Então você não vai insistir. Você vai dar mais atenção para aquele outro projeto que está caminhando. É por isso que você abraça tudo de uma vez. Agora, se você não está pronto para empreender, você detesta quando dão ideias para você, né? Porque pode significar que você vai trabalhar mais. Sabe aquela pessoa na sala dos professores que alguém pergunta, o que que a gente vai fazer no sábado letivo? Depois, uma pessoa super animada vai e dá umas 4, 5 ideias, todas elas trabalhosas. Daí, quando você olha essa pessoa que não está pronta para empreender, ela fala, lá vem ela com aquelas ideias que dão trabalho. Já pensando no tanto de trabalho que ela vai ter, e o quanto ela podia ficar sentada no sofá assistindo TV, né? Então, a gente tem essa grande diferença do empreendedor e do não empreendedor. Aí vai ter um ponto bem crucial. O que não é empreendedor, ele vai ver como um acúmulo de trabalho. E o que é empreendedor vai ver como uma possibilidade de ganho. Também acontece na elaboração. Às vezes a gente vem com um projeto novo. E daí a pessoa encara como um acúmulo de trabalho, então ela não quer fazer, né? Em vez de pensar assim, é uma oportunidade para eu ganhar mais e para eu conseguir sair da sala de aula, não. Ela acaba vendo aquilo como um acúmulo de trabalho. Então, daí você já percebe que a pessoa não tem um perfil para empreender, né? E daí a gente acaba fazendo nós mesmos, porque assim, a gente quer dar oportunidade para a pessoa. As pessoas são constantemente testadas, não só aqui, mas também nas escolas, gente. Você é testado para ver o quanto você se dedica ao seu trabalho, né? Então, quando você recusa, você tem todo o direito de recusar, mas você também vai ter a possibilidade de não ter novas oportunidades, né? Então, isso é uma coisa assustadora para quem gosta de empreender e quem está pronto para isso. Então, aí você tem vários perfis, e mais 3 considerações, tá? O sucesso vai depender do investimento de tempo e dinheiro, tá? E dedicação integral. Na verdade, a gente fala de tempo e dinheiro, mas o tempo é mais valioso que o dinheiro no investimento, porque você vai fazer uma porção de trabalhos em vão. Você tem que entender que nem tudo que você vai fazer vai dar certo, mas que uma hora você vai acertar, né? Então, a persistência é tudo no empreendedorismo. Então, investimento e dedicação integral.
tinha aquele dono do China Inbox, eu adoro ele, gente. Pena que ele sofreu aquele acidente, né, bem grave, e agora ele tá se recuperando, graças a Deus. Mas ele falava muito que ele só investia em trabalhos que a pessoa se dedicava integralmente. Porque ele falava que quando você divide o tempo entre trabalhos que eu digo de áreas diferentes, tá? Não é porque é dentro de um mesmo trabalho, você pode ter vários. Mas quando você empreende, por exemplo, eu vou fazer pet e vou fazer educação, não dá certo nenhum dos dois, porque você não vai dar atenção a uma das áreas. Agora, quando todas são dentro do mesmo campo, daí é bacana, porque você já está no seu campo de atuação, então você só está diversificando seu leque de opções. Então, essa dedicação integral é importante. E empreender é de gente para gente. Caso do livro. Se você é daquele professor que precisa de um livro, de um sistema didático para dar aula, e se não tiver, você não consegue, você não está pronto para empreender. Porque o empreendimento, ser empreendedor depende de pessoas que sejam versáteis, flexíveis e que de gente para gente. Não é do livro para o aluno, é do professor para o aluno. O livro, gente, é uma mera ferramenta. Ele pode ou não estar ali, que não vai fazer diferença alguma para o professor que está pronto para empreender, né? E ter autonomia vai ser essencial para o empreendedor. Se você é sempre dependente do outro, se você quer que o coordenador resolva seu caso de inclusão, que o colega te dê folhas, que sei lá, o seu amigo faça um trabalho para você, né? Ah, você cuida da sala, não sei o quê, porque daí eu faço não sei o quê para você, essas trocas, tipo, não tô afim de dar aula, então eu vou falar com meu colega que daí eu dou uma coisa em troca. Esse tipo de coisa delata sua autonomia, né? Eu não vou dar aula de história porque eu não sou muito boa, vou trocar com meu colega. Você não tem autonomia para aprender por quê? Você não se formou professor? É igual o pedreiro que olha para a parede e fala: essa parede está torta. Você olha para ele e fala: ué, você não é pedreiro? Não é você que tem que consertar? É pedreiro para quê? Para reclamar ou para fazer? Mesma coisa professor. É professor para quê? Para aprender e ensinar ou para ficar reclamando que aquilo não é a sua tarefa? Não faz sentido, né? Então, são essas três últimas dicas que eu posso dar para vocês. E eu gostaria de aproveitar para divulgar a Rede das Marias. A gente tem uma nova área aí na Expolidório Neuroeducação, que é a Rede das Marias. Está lá já no Instagram. Aí são as três postagens, é bem recente, gente, ainda tem poucas postagens. Mas a gente vai falar sobre empreendedorismo e marketing. Na verdade, a gente já tem alguns clientes desde dezembro. E são assim, é um empreendedorismo de mulher para mulher, tá? É para poder feminino aí. A gente tem aqui embaixo o WhatsApp, que vocês podem entrar em contato, porque a gente tem muitos clientes que também trabalham com festas infantis, com a questão de confeitaria. A gente tem pessoas que vendem joias, né? Então, a gente tem uma porção de pessoas dentro da nossa rede aí de seguidores que também são empreendedores e têm vontade de se dedicar integralmente ao empreendimento e sair da sala de aula. Então, esse vídeo é para vocês também. Você pode começar a seguir a Rede das Marias e se você tiver alguma dúvida em relação a como se associar, porque você pode se tornar uma nova Maria, no 11 98808 4676. É, e daí a gente dá o suporte para você poder avançar com a sua carreira profissional aí dentro do empreendedorismo. Então, a gente tem nas mais variadas áreas, né? A gente já tem da área de saúde dentro, da área de gastronomia. Ainda não tenho na área de educação, na verdade, a gente tem uma da área de educação que está né, tá para entrar. Mas na área da educação a gente tem as clínicas, por exemplo. Se você tiver uma clínica e não souber como fazer o marketing, como criar novos produtos, como trazer mais clientes para você, a gente pode te ajudar nessa jornada. A gente tem um setor para isso agora, e daí você pode entrar em contato naquele WhatsApp que eu falei. Vou deixar embaixo do vídeo também, tanto o link do Instagram quanto o WhatsApp. E se você não for empreendedor, eu tenho um último
comentário sobre isso é aquele que vai, neste momento, se desinscrever do canal, porque ele vai achar que eu ofendi ele. Gente, eu não ofendi ninguém. Eu estou trazendo aqui fatos que acontecem. Eu não falo nada mais do que coisas que eu vejo, né? E como esse é um vídeo de empreendedorismo, eu não posso ser mimizenta, tá? Eu não posso ficar com dedinhos assim de ai, frufrinho, ai, neném, de ai, ela pede material pro coleguinha, ai, que graça, porque não é nada engraçado para quem vendeu aquele material, sabe? É, na verdade, uma ofensa ao trabalho do elaborador, né? Chega a ser uma desonestidade. Então, eu acho que é mais feio a gente ser desonesto do que falar os fatos, né? Isso dentro aí do que eu fui criada para. Eu fui criada dentro assim de um universo bastante honesto e me dá pavor gente que se aproveita dos outros, sabe? Isso é uma coisa muito lamentável e eu não gosto de ver isso na educação. Então, as pessoas que vão se sentir ofendidas são as que se aproveitam dos outros. E daí realmente não é o perfil do nosso canal. Sinto muito informar que você pode se desinscrever aí, mas vai ser por esse motivo. É uma pessoa que não quer melhorar na vida, né? Infelizmente acontece isso. E eu não tô sendo agressiva, tá, gente? Eu tenho direito de ser assim, assim como as pessoas têm direito de ser do jeito que elas querem ser. Eu gostaria de falar isso porque às vezes eu recebo alguns comentários ofensivos, de pessoas que se sentem ofendidas por fazer coisas erradas. Então, em vez de você se sentir ofendido por fazer coisa errada, o legal é você admitir e melhorar. Se ninguém falar que está errado, você vai continuar achando que aquilo é certo. E daí você vai criar uma sociedade pior. A gente tem que se prender em valores positivos, porque a mídia já mostra muita tragédia. A gente não precisa disso na educação. A gente precisa de pessoas que batalham honestamente, e que valorizam o trabalho dos outros. Até nosso próximo vídeo e bom vídeo, bom outros vídeos para vocês.